Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Marlon, professor de língua portuguesa. Estou aqui hoje com o nosso queridíssimo intérprete Vinícius. Olá, Vinícius, tudo bem? Hoje o tema da nossa aula é muito especial. Nós vamos falar sobre narrativas visuais, com ênfase nas tirinhas. Vamos lá, então. Bem, quando nós falamos a respeito de narrativas, de histórias, nós estamos falando daqueles textos que estão preocupados em contar fatos por meio de personagens que vivem determinadas situações, que vivem determinados conflitos e tendem a ser resolvidos posteriormente. Acontece que essas histórias podem ser contadas de diversas maneiras. Elas podem ser contadas com auxílio da linguagem verbal, ou apenas com a linguagem não verbal, ou o encontro das duas linguagens, a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Vamos lembrar então rapidamente o que compõe essas manifestações da linguagem. A linguagem verbal é aquela em que nós utilizamos a palavra, seja ela escrita ou falada. E a linguagem não verbal é quando nós utilizamos desenhos, imagens, sons, enfim, outras coisas que podem estabelecer comunicação, mas que não são a palavra. Nesse sentido, nós podemos ter uma história apenas com desenhos, uma sequência de desenhos, sem nenhuma palavra, mas uma história com começo, com uma complicação e com um desfecho, com um fim. Hoje nós vamos, então, recordar rapidamente esses 4 elementos que formam um texto narrativo. Ele inicia-se, então, com a apresentação, isso geralmente, das personagens que vivem determinadas situações e algo acontece, alguma complicação acontece e muda aquele estado inicial da história. É então que as personagens vão tentar resolver o problema até que se chega à parte mais tensa daquela narrativa, que é o clímax. E esse clímax pode ou não ter um desfecho, uma resolução, terminando assim a história. Por que eu falo dessa forma? Porque nem todas as histórias têm um final fechadinho, como lá nos contos de fadas, em que há sempre o final feliz. Há histórias em que o final é misterioso e não sabemos o que acontece com as personagens. Mas o nosso foco hoje é em uma narrativa visual, uma narrativa em que há o predomínio da imagem, contando, portanto, os fatos. Vamos então ler essa tirinha do Seninha. Acompanhe comigo a leitura. Nós temos aqui 4 quadrinhos nessa tirinha. No primeiro nós temos: puxa vida, não consigo me concentrar para estudar. Tá faltando alguma coisa. O que será? No terceiro quadrinho, Seninha tem uma ideia. E aí no quarto quadrinho nós vemos que ele está concentrado, estudando, mas ao lado dele temos um outro rapazinho que está mexendo em um motor de carro. E aí ele se concentra. Bem, vamos entender melhor essa tirinha. A tirinha, diferente da história em quadrinhos, ela tem apenas uma tira com poucos quadros, que variam entre 1 e 4 quadrinhos. E a história em quadrinhos, ela tem páginas de quadrinhos contando uma história. Então essa é uma das principais diferenças, a questão do tamanho, da proporção entre a história em quadrinhos e a tirinha. Essa tirinha possui 4 quadrinhos, como eu mencionei agora há pouco. Ela tem um efeito de sentido humorístico, ou seja, ela deseja trazer humor, o riso, por meio da história. No primeiro quadrinho, nós temos o Seninha, o personagem principal dessa história, tentando se concentrar para estudar, mas ele não consegue. Ele está ali lendo e ele fala: puxa vida, não consigo me concentrar para estudar. No segundo quadrinho, dá-se continuidade ao que foi iniciado no primeiro, porque nós já vimos ali um problema.
e ele diz que alguma coisa está faltando. Nós temos aí um balão de fala apontando para a cabeça dele, sugerindo que ele esteja falando. Então, no terceiro quadrinho, nós observamos que tem o desenho de uma lâmpada e alguns pontilhados em direção à cabeça do Seninha. Essa lâmpada significa que houve uma ideia surgiu. A gente pode perceber também pela expressão facial do Seninha. Olha só, a expressão facial dele de alegria, de contentamento. E, além disso, o movimento com os dois dedos, o polegar e o indicador, sugerindo que ele deu um estalo. Ele teve uma ideia. Perceba esses desenhos aí, essas linhas, logo após os dedinhos dele. E aí, no quarto quadrinho, nós descobrimos qual é a ideia. Ele foi para uma oficina em que outro rapaz estava trabalhando com um motor de carro. Veja no último quadrinho da tirinha. De um lado, a expressão facial tranquila do Seninha, ou seja, sugerindo que ele está lendo concentrado. E do outro lado, aquele rapaz mexendo em um motor. E esse motor faz alguns barulhos, como vocês podem ver escrito aí, vrum, vrum, vrum. Então, o humor é encontrado justamente aqui no final. Porque, geralmente, nós entendemos que para estarmos concentrados precisamos de silêncio, de tranquilidade. E aqui nós temos justamente o contrário. O Seninha, ele precisa de barulho, e o barulho específico de um motor de carro para estar concentrado. Por que será? Isso causa estranhamento na narrativa. E é justamente esse estranhamento que chama a nossa atenção para a leitura da tirinha. Já já você vai entender por que o Seninha é um personagem que gosta de barulho de motor de carro que se concentra. Pois bem, antes de chegarmos nessa parte, vamos recordar aqui alguns elementos que compõem o gênero tirinha e história em quadrinhos como um todo. O primeiro deles são os tipos de balões. Nós temos, por exemplo, o balão de fala, o balão de grito, o balão de pensamento e alguns outros. Esses são os mais utilizados. O balão de fala, ele indica então que a personagem está falando. E ele é indicado por uma setinha. Vocês conseguem perceber nesse primeiro balão? Há uma setinha aí. Essa seta, ela direciona para o personagem que está falando. O balão de grito é esse que tem várias formas para expressar então que a pessoa está gritando e esse grito vai para todos os cantos. Perceba que não tem uma setinha, né? Tem várias pontas. E o último é o balão de pensamento, que se assemelha a uma nuvem. Então, quando você ver esse balão em uma tirinha, o personagem ele não estará falando, e sim pensando. Além disso, nós podemos observar que existem as expressões faciais das personagens. Nós precisamos nos atentar a esses detalhes quando lemos uma tirinha. As expressões faciais podem sugerir que a personagem está triste, alegre, empolgada ou, como nós vimos na tirinha, concentrada. Além disso, tem as linhas de movimento. Você lembra daquele momento em que nós observamos aquele desenho de linhas apontadas ali na direção da mão do Seninha? É uma expressão de uma linha de movimento. Então, quer dizer que está acontecendo alguma ação, algum movimento naquele quadrinho. Nós temos também as onomatopeias. Essa palavra é grande, mas o significado é bem tranquilo. As onomatopeias são palavras que tentam exprimir um som. É a escrita de um som, por exemplo. O vrum, vrum de um motor de carro, por exemplo. E, por fim, os efeitos de sentido. Eu disse para vocês que essa tirinha que nós lemos causa um estranhamento e esse estranhamento leva ao humor. E por que será que o Seninha precisa de barulho para se concentrar? O Seninha é um personagem criado inspirado em um grande piloto
chamado Ayrton Senna. O Ayrton Senna foi um piloto de Fórmula 1 muito premiado. Ele é considerado o piloto mais rápido de todos os tempos. Ele ganhou 3 títulos mundiais de Fórmula 1, 41 vitórias, ele subiu 80 pódios em um período de 10 anos. Isso entre os anos de 1984 e 1994. Mais do que prêmios, o Ayrton estabeleceu um novo patamar de excelência no esporte, superando sempre seus próprios limites. Em 1994, durante uma corrida no GP de San Marino, ele sofreu um acidente e veio a falecer. Então, observem que ele precisava se concentrar quando estava correndo. Então, tudo que está ligado à corrida de carros e ao barulho, por exemplo, dos motores, faz parte do universo do Ayrton Senna. E o Senninha é um personagem que representa esse grande piloto. Olha essa outra tirinha para a gente encerrar a nossa aula. Nós temos aqui o Senninha entrando, abrindo a porta. Perceba a mão dele em direção da fechadura da porta. E ele diz: "Chega de carrinhos, minha mãe falou. Tem carrinhos demais no seu quarto?" Ela disse. Mãe exagera. E olha no terceiro quadrinho. Todos os carrinhos dele caíram em cima dele. Vocês percebem pelas linhas de movimento aí em cima, apontado para os pés dele, ou seja, ele está entulhado pelos carrinhos. Mais uma vez, o universo dos carrinhos e das corridas representadas na história. Bem, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado de ler comigo tirinhas e pensado a respeito de sua estrutura. Para estudar sobre esses assuntos e outros mais, acesse o portal Conexão Escola. E até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!